Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito, mais um vídeo aí maravilhoso pra gente expandir nossa consciência, ter um dia maravilhoso. Gente, os preceitos é uma preparação para o seu dia, para você já ir aí mentalizando um dia maravilhoso e trazendo sempre a consciência para o teu bem-estar, né? Mudando a mentalidade com estes preceitos. É um estudo mesmo, gente. Por isso que eu fiz esse propósito aqui de fazer desde dezembro. Eu tô falando para vocês que eu comecei a fazer e tá sendo assim na minha vida maravilhoso, porque além de ser para vocês, é para mim também. Antes de eu fazer para vocês, é para mim. E aí eu estou aqui compartilhando com vocês esses ensinamentos que são maravilhosos. E eu espero que vocês tenham tido aí um final de semana mais que maravilhoso. Hoje, segunda-feira, já vamos começar aí com o nosso preceito do dia 5 de fevereiro. Mais uma preparação aí para nossa semana, para o nosso dia. Devemos abandonar a nossa posição. Não devemos pensar somente na nossa posição. Cada pessoa tem a própria posição e pensa, raciocina, sente, se entristece, sofre e se alegra colocando-se nessa posição. Se não nos colocarmos na posição do outro e compartilharmos a alegria e a tristeza dele, não poderemos nos considerar realmente possuidores de profundo amor. Quando amamos alguém, colocamos-nos na posição dele e pensamos em fazer algo em seu benefício. Não nos colocamos na nossa posição. A isso se refere o sagrado preceito de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas que não se curaram com a leitura da sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade, nem por meio da meditação Shinsokan, restabeleceram a saúde quando lhe ensinaram: abandonem a sua posição, abandonem a mente que afirma obstinadamente a sua vontade. Olha só, esse preceito ele foi até bem longo, né? Mas tudo que ele falou aqui é o que, gente? É o amor. Você vê como que ele tá trabalhando o amor nesse mês, né? A gente começou com agradecimento, a gente começou, aí veio com a alegria da força criadora, veio a doação e ele tá sempre, isso tudo refere-se ao quê? Amor. Tudo aqui é amor que a gente está trabalhando. Tanto que ele fala que o título do preceito de fevereiro é o quê? Deus está aqui agora. E quando ele fala aqui, as pessoas que não se curaram, eles falam da sutra sagrada aqui, Chuva de Néctar da Verdade, da meditação Shinsokan, porque é uma prática oficial deles. Mas o que ele quer dizer aqui? Mesmo que quando você não se cura de algo, é porque você não está se colocando às vezes no lugar do outro. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, começa a internalizar aquilo. Nossa, por que essa pessoa está fazendo isso? Por que ela está agindo dessa maneira? É como a gente fala, você começa a agradecer as pequenas coisas que você tem quando você se coloca no lugar do outro. Então, às vezes o outro está lá com uma doença. E aí você tá passando por uma doença também, só que a tua doença não é tão grave quanto a doença do outro. E aí você se coloca no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, isso quer dizer o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então hoje, gente, vamos levar esta palavra conosco para o nosso dia. Se colocar no lugar do outro. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, está com pressa, mas o outro está com mais pressa ainda. Então, de repente, ele dá uma cortada na sua frente e você já começa a xingar? Não, reflexiona, né? Aquilo volta para dentro de si. Bom, de repente, aconteceu alguma coisa, eu tenho feito isso.
Às vezes eu saio na pressa, porque com criança vocês sabem, né? A gente sempre tá na correria, mas assim, passou na sua frente, de repente aconteceu alguma coisa, a gente não sabe o que o outro está passando pra gente criticar, pra gente julgar que ele ultrapassou, que ele passou na frente, que ele te cortou, ou que ele tá sendo áspero com você, tá sendo grosseiro com você, né? Então, isso que ele fala aqui, né? Cada pessoa tem a própria posição e pensa, raciocina, sente, se entristece, sofre e se alegra colocando-se nessa posição. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você também está trocando de posição, mas a sua posição vai ser a qual? De amar ao próximo como a ti mesmo. Porque ninguém se coloca na posição do outro, gente, quando não tem amor. Não adianta. O amor é a base disso tudo que ele está falando aqui, ó. Abandonar nossa posição é sentir o que o outro está sentindo. A gente nunca vai sentir o que o outro está sentindo, né, gente? Mas assim, é procurar entender o que o outro está sentindo. Por que que o outro está agindo daquela forma? Entendeu? É o que ele está falando assim, ó. Olha só, tudo que eu falei aqui para vocês, né? Quando amamos alguém, colocamos-nos na posição dele e pensamos em fazer algo em seu benefício. Por quê? Porque a gente está sentindo aquela dor. Quando a gente ama, a gente sente a dor do outro. O outro pode achar que você não está sentindo a mesma dor e nunca vai ser a mesma dor. Porque só quem passa pela dor é que sente realmente. Mas a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você também está sentindo aquela dor e você vai procurar fazer o quê? Alguma coisa boa para ele. Mandar energia de amor, de paz, de harmonia, de saúde. Hoje em dia, gente, as energias estão aí para isso, uma oração que você faz. É como eu sempre falo aqui, você não precisa ficar lá meia hora, 20 minutos, 10 minutos. Eu já falei para vocês, para as coisas funcionarem, precisa ser leve, gostoso. Deu para entender? Muito gostoso precisa ser. Então, você levar, que nem aqui, né? Se coloque no lugar do outro. Hoje isso aqui, o que eu falo pra vocês? Não precisa tirar todo o que tá aqui. Tira uma frase. Hoje eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Por que que ela respondeu daquele jeito? Por que que ela está agindo grosseiramente comigo? Sem julgar. Porque a gente, como diz o Saint Germain também, ele fala, né? A gente não sabe o que tem por trás daquilo que está acontecendo com você e com o outro. Ou somente com o outro, quando a gente entra no julgamento, né? De, por exemplo, um assassino, um estuprador, um golpista. A gente não sabe o que tem por trás ali de toda aquela história que está passando. Lembra quando eu falei que eu me queimei e tudo mais? Por quê? Porque tem algo ali que não estava em harmonia. Olha só, você vê, eu tô vindo aqui fazendo com vocês todas as orações. A gente tá trabalhando junto aqui, não é só eu. Eu espero que vocês estejam aí também, como eu estou, trabalhando junto. Eu e vocês aqui. Isso é para nós, é um compartilhamento. É um compartilhamento de conhecimentos. Então, isso é muito legal. Então, isso, ó, ele fala aqui, né? Isso se refere ao sagrado preceito de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês percebem aqui que eles nem colocam, né? Como os 10 mandamentos, como as leis, né? Mas esse é o mandamento mais importante de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não se ama, como que você vai amar o outro? Não tem como. Tudo começa em você e termina em você. Tudo, guarde isso para vocês. Tudo começa em você
e termina em você. Tudo começa em mim e termina em mim. O que isso quer dizer? Se eu não me amar, não tem como eu amar o próximo. Se eu não me admirar, não tem como eu admirar o próximo. Entendeu? Se eu me critico, automaticamente eu vou criticar o próximo também, porque vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei o canal, que eu falei para vocês que eu já passei por vários, e aquilo não estava sendo gostoso, não estava sendo leve. Mas por quê? Porque eu achava que o outro era melhor que eu. E quando eu acho que o outro é melhor do que eu, o que eu estou dizendo para mim? O que eu estou dizendo para mim, gente? Você não é boa o suficiente, você não tem capacidade. Só que daí eu olho para o outro. Eu olho para o outro, que o outro tem mais capacidade que eu. Ou, pior ainda, né? Eu julgo o outro que ele não tá falando tão bem, porque quando eu falo que ele é melhor do que eu estou entrando num julgamento de que ele precisa saber mais e por isso eu vou estudar mais para passar ele. Olha como é complexo isso, né, gente? Olha como é complexo. Tudo que a gente julga no outro, tudo que a gente ouve do outro está em nós. O outro é um espelho para nós. Então leve isso com vocês hoje. Se coloque no lugar do próximo. Se você não se curou de alguma coisa, se coloque no lugar do próximo. Que é aí onde você vai começar a agradecer tudo que você tem e começar a ter amor, porque o amor cura tudo. O amor é a base de tudo. E antes da alegria vem o quê? O amor. Então trabalhe o amor hoje no seu dia. Aconteceu alguma coisa? Te amo, te amo. Aconteceu alguma coisa? Ai, que será? Aí eu também acho que agiria dessa forma, então não vou nem julgar. Então se coloque no lugar do outro, na posição do outro, para você ter esta consciência do que está acontecendo na sua vida, em seu redor, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Devemos abandonar a nossa posição. Não devemos pensar somente na nossa posição. Cada pessoa tem a própria posição e pensa, raciocina, sente, se entristece, sofre e se alegra colocando-se nessa posição. Se não nos colocarmos na posição do outro e compartilharmos a alegria e a tristeza dele, não poderemos nos considerar realmente possuidores do profundo amor. Quando amamos alguém, colocamos-nos na posição dele e pensamos em fazer algo em seu benefício. Não nos colocamos nessa posição, não nos colocamos na nossa posição. A isso se refere ao sagrado preceito de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas que não se curaram com a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, nem por meio da meditação Shinsokan, restabeleceram a saúde quando lhes ensinaram: abandonem a sua posição. Abandonem a mente que afirma obstinadamente a sua vontade. E aqui você vê na segunda vez, né? Abandonem a mente que afirma obstinadamente a sua vontade. O que ele quer dizer aqui? O ego. Abandone a sua vontade. A vontade é o que? Não é o desejo, gente. Porque quando a gente sente um desejo, a gente tem um sonho, isso é o que? É de Deus. Quando a gente tem um desejo, esse desejo não é nosso. Quando a gente tem um sonho, esse sonho não é nosso. Esse sonho é de Deus. E se Deus colocou em nosso coração, em nossa mente, esse desejo, é porque nós somos capazes de realizar. Mas a partir do momento que você não abandona a sua mente que afirma obstinadamente a sua vontade, o que é a sua vontade? Ah, eu por mim comeria 2 pratos de comida. Eu por mim beberia até cair. Eu por mim fumaria até ficar tonto. Até acabar com a minha saúde. Então, esta é a vontade. Quando você é dominado pela sua vontade, você é escravo
da sua vontade. Você não é livre, você é um escravo das suas vontades, tá bom? Então abandone obstinadamente a sua vontade. Faça o que precisa ser feito e se posicione no lugar do outro. Se você ainda não se curou de alguma coisa financeira, física, emocional, é porque você não está se colocando no lugar do outro. Está em crítica, está em desamor. Tá bom, meus amores? Vamos praticar hoje o amor. Deus está aqui agora. Então, olha só, para vocês, por exemplo, uma pessoa passou na tua frente. A gente sempre, oh meu Deus, né? E fala um palavrão. Deus está aqui agora. Deus está aqui agora. Tá no telefone, aconteceu alguma coisa, uma reunião, um acordo que foi para fazer no seu trabalho hoje, um trem que atrasou. Deus está aqui agora. Deus está aqui agora. Vocês vão ver, gente, como o caminho vai se abrir o dia todo. Experimente, tá bom, meus amores? Potências infinitas. Eu amo vocês. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas. Um beijo, até amanhã com o preceito do dia 6 de fevereiro. Não percam, porque isso tá sensacional. É um estudo para nossa vida, para nossa evolução.